Meu nome é Caroline Chavca Teixeira de Sá, sou promotora de justiça desde 1997. Estou atuando na 15ª Promotoria, aqui em Ponta Grossa, e a minha competência é infância e juventude, setor protetivo, educação e registros públicos. Na verdade, eu decidi no terceirão mesmo, porque eu sempre gostei mais da área de humanas, e eu sempre gostei de ler, e eu sempre gostei da justiça em si, de fazer a coisa certa. Então, foi no ensino médio, no terceirão mesmo, que eu defini. Na verdade, teve vários profissionais, não teve só um. Eu estudei aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa e muitas professoras mulheres me inspiraram. Elas eram muito competentes, sabiam o que faziam e me inspiraram até nessa área que eu comecei no Ministério Público, muito na área de Direito Penal. Teve uma professora de Direito Penal que também me inspirou. Na verdade, eu decidi fazer concurso público lá pelo terceiro, quarto ano da faculdade, mas desde o primeiro eu já pensava, porque eu gosto de servir o público. Sempre pensei, eu gosto desse servir, essa entrega. E eu vi um júri, quando eu estava no terceiro ano, e eu me apeguei àquele júri, né? E eu nem imaginava que poucos anos depois eu ia estar no mesmo lugar daquele promotor, né? Aqui no Fórum de Ponta Grossa, no Tribunal do Júri. E eu me apeguei porque o Ministério Público, ele não defende só, por exemplo, o advogado defende o réu, o Ministério Público defende a vítima e toda a sociedade. Nós defendemos o regime democrático, a ordem jurídica e todos os direitos individuais indisponíveis e sociais também. Então, é uma relevância esse cargo, e não só nós atuamos no judicial, faço parte do Ministério Público Estadual, com uma gama gigante de atribuições, e no extrajudicial também. O dia a dia de uma promotoria, eu brinco que parece que eu vivo em intenso plantão, é o tempo inteiro. Toda hora chegando processos. Na minha mesa de trabalho, a gente chama de mesa de trabalho, mas a gente trabalha online hoje. Então, toda hora está chegando, daí toda hora estão ligando, esse é urgente, esse é o acolhimento, essa criança está no hospital, essa criança foi abusada, essa criança aconteceu isso, houve uma briga na escola. Então, se eu falar quantos casos que eu atendo por dia, dezenas, às vezes quase centenas. Diferente de um dia de um tribunal do júri. O dia do tribunal do júri é um júri só, é o dia inteiro, né, aquela sessão. E o meu dia a dia é muito dinâmico e sempre na proteção das crianças e adolescentes que eu trabalho nessa área. Isso é imprescindível e não é fácil. A gente vai aprendendo ao longo da carreira. Imagina, agosto eu faço 29 anos de carreira do Ministério Público. Mas a gente vai aprendendo no dia a dia. Mas não é nada fácil, porque nós trabalhamos com as mazelas, com a vulnerabilidade, com a violência. Então, tem casos que chocam. Na verdade, todo dia eu estou chocada ou indignada com alguma coisa, né? E a gente tem que pensar que isso é um trabalho e superar isso, trabalhar em cima, dar os encaminhamentos devidos, atuar. Então, não é nada fácil, mas tem que se separar. Só que o que acontece? Eu até falo que minhas filhas também seguiram, mas elas não seguiram a carreira pública, elas estão no setor privado. É difícil hoje, principalmente depois da pandemia, você parar de trabalhar, porque é muita coisa. Então, minha filha, essa semana, era 11 da noite e 23 horas eu estava no meu computador, no notebook, trabalhando. Ela, mãe, eu não estou acreditando. Você pode parar de trabalhar. Agora, senão eu não vou assistir uma série com você e daí para você fazer a tua higiene do sono. Eu falei, tá bom. Então, não é só difícil separar, é difícil parar de trabalhar do excesso de serviço. Nossa, quando eu recebi a notícia, eu fiquei extremamente orgulhosa. As duas seguiram. Não era a primeira opção da Ana Cris, era a segunda. E ela se encontrou, porque a primeira ela fez outra faculdade, ela fez Fundação Getúlio Vargas e desistiu na metade, e daí voltou e passou em Direito aqui na UEPG. Então, ela abriu mão de São Paulo e ela fala, hoje eu fiz a escolha certa. E a Ana Caro também era uma influencer, ela não pensava no direito primeiro, mas ela também acabou se apaixonando e as duas são super competentes, né? As minhas Anas, elas são cheias de graça
e elas têm compaixão pelas pessoas. Isso que a gente... eu acho que é a educação mesmo. Elas aprenderam a olhar o outro com empatia, com compaixão, a entender, a se comunicar bem, uma comunicação não violenta, uma comunicação assertiva. Elas sabem tratar as pessoas e elas também lutam pela justiça. Elas também, em muitos casos, deixam indignadas e elas querem lutar até o final. Então, eu no serviço público e elas no privado, mas isso é muito bom. Na verdade, mudou demais. E a pandemia trouxe a vida online. Na verdade, eu trabalho online muito antes da pandemia. Mas hoje muitas audiências são feitas online. É muito interessante que quando começou a pandemia, a gente começou a entrar na casa das pessoas, né? Porque antes as audiências eram todas formais, no fórum. E hoje a maioria tem audiências presenciais ainda, inspeções presenciais, tudo. Mas hoje tem muita coisa semipresencial. Então a gente faz muita coisa online. Mas você entrar na casa das pessoas, você vê outra realidade. Você vê uma criança chorando, você vê o teto da casa, você vê tudo. Na verdade, eu acho bom esse lado, sabe? Mas não pode se perder o lado presencial também, porque o olho a olho é diferente. Então eu acho que o mesclar a tecnologia com a humanidade, esse que é o jogo, esse que é o certo, né? Porque nós não vamos retroceder jamais, né? Agora a tecnologia está só avançando. Então, essa é a questão. Saber lidar com a tecnologia, mas não perder o olhar humano. Sabe que quando eu escolhi, eu já me senti assim. E sabe que os anos vão passando e até o meu marido fala, você tem que ensinar. Não, mas eu ensino, mas eu também estou aprendendo. Eu acho que esse é o fundamental, a gente não parar de se atualizar. Porque as leis, como você falou, as leis mudam todo dia tem lei. Você não pode perder de estudar, não pode perder de se atualizar, mas não pode perder também de ouvir o ser humano, né? Hoje é muito, muito importante a escuta qualificada, o acolhimento, você saber escutar, resolver. Né? E estar disposto, aquele tempo é da pessoa, que nem na audiência, eu falo, não me liguem, eu falo para ninguém me ligar, que aquele tempo é da audiência. Na verdade, a primeira coisa, como você falou no começo, eu tive uma professora que ela me deu um livro no final do ano, do primeiro ano de Direito aqui na UEPG, em 91, era a professora Adelângela, ela me deu um livro porque ela falou que eu fui o primeiro lugar na matéria dela. Que era a Introdução ao Estudo do Direito. Ela me deu um livro, A Luta pelo Direito, do Rudolfo von Erich. E ela falou, e ela ainda escreveu para mim, nunca passe um dia sem ler uma linha. Então, hoje eu daria esse recado. Estudem muito, mas também não percam esse olhar humano, essa entrega, ouvir a pessoa e sempre evitar as violências, porque as mazelas só aumentam, né? Na verdade, e hoje todo mundo tem acesso à justiça. Antigamente não tinha, mudou muito do século passado, eu trabalhei no século passado, muitos não tinham acesso à justiça. Hoje todo mundo, se quiser, vem no Ministério Público, traz a demanda. Antigamente não era assim, mas antigamente eu mesmo atendia. Veja, eu estava de portas abertas para atender. Quando eu entrei, eu não tinha uma equipe, e todo mundo não trabalha sozinho, isso que é importante, todo mundo precisa de uma rede de apoio, tanto no trabalho quanto na família. Vou dar um exemplo, no trabalho, hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe de 4 que trabalham comigo, mas eu trabalhei sozinha, eu fazia os ofícios e na hora do almoço, eu levava no correio, sorte que o correio era do lado da casa da minha avó, mas eu tinha rede de apoio em casa, porque meus avós me ajudavam a cuidar da mais velha, da Ana Cristina. Eu fazia júri e voltava meia-noite, 1h. E não tinha portão elétrico. Eu saía do carro, abria o portão manualmente, entrava, fechava. Então, olha, essas mudanças de tecnologia são gigantes, né? E hoje a gente fala, meu Deus, como eu passei por tudo isso? E a gente passa, a gente cresce, a gente amadurece, mas a gente tem que ter a humildade que nunca vai parar de aprender. Na verdade, eu falo, todo dia tem casos marcantes. Eu vou contar agora um recente, que é dessa semana, que é uma coisa
que é um ato lindo, que é uma adoção, que a gente ouviu um adolescente que ele já está em estágio de convivência para finalizar essa adoção. Era um grupo de irmãos grandes, diferentes faixas etárias, que eles já foram acolhidos aqui em Ponta Grossa e hoje, eu nem posso falar, mas eles estão em outro estado, né? Que isso é segredo de justiça. Mas eles foram acolhidos porque eles tinham várias negligências. Hoje eu trabalho muito com abandono, com qualquer tipo de negligência, com qualquer tipo de violência sexual, física, psicológica. Eles ficaram acolhidos um tempo e a gente achou que não seria fácil encaminhar um grupo de irmãos, era um grupo de irmãos grandes, e teve uma família que aceitou. Então eu vejo o que eles passaram, o que eles sofreram e como eles estão felizes hoje. Então isso é a nossa felicidade, mudar a realidade de várias crianças, e a gente consegue mudar, porque do adulto não é tão fácil. Mas eu, como trabalho com criança e com adolescente, você mudar a realidade dele está muito melhor. E hoje o direito das famílias, também a gente fala que uma base do direito é o afeto. Então eu vi o brilho nos olhos, eu vi o sorriso no rosto de todos e o afeto da família. Então isso foi muito gratificante. Agora, um não tão gratificante, que eu já passei por muitas coisas, hoje tem uma lei que fala de vicaricídio, quando o homem mata o filho para castigar a mulher, para impor sofrimento e mostrar controle sobre a mulher. Então, hoje tem uma lei disso e até aumentou, que a pena é de 20 a 40 anos. Mas eu já vi no século passado, quando eu trabalhava, o vicaricídio. Um homem que fez isso para atingir a mulher. E também vi homens matando a própria esposa. É muito triste. E daí as leis vêm atrás. Veja, eu já vi isso, eu vi isso em 98 ou 99, o vicaricídio. Não tinha esse nome, já tinha esse nome, mas não tinha lei. Né? E eu sempre falava, nós temos que combater isso. E olha, tanto tempo depois, né? Então eu falo que a vida acontece e a lei vai correndo atrás para dar conta de estabelecer regras claras, precisas, transparentes. Nossa, mas eu me emociono. E você acredita que eu penso nisso às vezes? Porque eu recebi a colação de grau em nome da turma. Fui sorteado, eu era presidente da comissão de formatura, mas a gente fez sorteio para quem receberia o diploma em nome da turma, a gente fez sorteio para os discursos e eu fui beneficiada. E nesse momento eu estava grávida de 7 meses da Ana Cristina, então eu me formei grávida. Então eu já me formei gerando uma outra pessoa. Então isso me emociona muito e eu agradeço muito, eu tenho gratidão por aquela jovem que estava grávida e não abandonou seu sonho profissional e ao mesmo tempo deu conta da maternidade. E a mulher dá conta de tudo. Eu sempre falo, nós temos palavras mágicas. Hoje, o feminismo, o empoderamento feminino, a sororidade, olhar a outra mulher e torcer por ela. Né? A outra mulher tem sempre que torcer. Sempre para levantar, nunca para baixar. E assim que eu ensinei minhas filhas, torcendo pelas outras, né? Sendo simpática, ouvindo todo mundo e tratando todo mundo bem. E sempre valorizando as outras mulheres. Tanto que hoje a gente valoriza as mulheres da família, tem a união familiar, uma ajuda a outra, a gente fala o tempo inteiro de trabalho e ao mesmo tempo eu tenho sogra, eu tenho cunhadas que trabalham, a gente sempre está falando de trabalho, sempre está apoiando, está curtindo uma coisa da outra, as minhas filhas repostam o trabalho das outras, então isso que eu tenho gratidão pelo que eu fui e quero sempre ainda ser uma pessoa melhor para passar isso para minhas filhas e quem sabe para os meus netos também.